Para quem não me conhece, eu sou a Cris Ferreira do Bolsas Afins. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. E hoje nós vamos aprender a fazer a modelagem da necessaire Frida. A necessaire Frida vai estar aqui o vídeo, tá? Para vocês, vai estar liberado mais tarde para vocês aprenderem. Então, necessaire Frida vai ter 2 vídeos, modelagem e materiais e o vídeo da montagem. Então, esse aqui nós vamos aprender agora a fazer a modelagem para você fazer a sua modelagenzinha aí na sua casa. Caso você queira também um moldezinho em PDF, eu disponibilizo ele por R$10. Mas é super fácil e tranquilo e eu sempre ensino vocês a fazerem a modelagem, tá bom? Então, vamos para agora, vocês vão ver só a minha mãozinha. Nós vamos fazer hoje a necessaire Frida. Primeiro eu vou explicar para vocês a modelagem, que é super fácil e tranquila de fazer. E se você, quem quiser também o moldezinho em PDF, me chama que eu disponibilizo ele por R$10, tá? Só me chamar depois. Então, a gente vai precisar. Toda modelagem, como eu sempre explico pra vocês, começa, a base dela é sempre um retângulo, um quadrado, uma forma reta, tá? Então, eu fiz aqui um retângulo, ele tem 23 centímetros de largura, 23 centímetros de largura, por 18 de altura, tá? Então, ela vai ter 18 de altura e 23 de largura. E vai ficar assim, tá? Feito isso, o que a gente faz? Como eu sempre explico pra vocês, a gente dobra no meio pra nossa peça ficar assimétrica, pra ela ficar simétrica. Eu dobro o meu moldezinho no meio. No caso aqui, é como se eu não tivesse ainda arredondado, tá? Vamos supor que aqui ainda está retangular. Então, eu dobro no meio e aí eu vou levemente arredondar, ou com uma régua de arredondamento, ou mesmo com um pote, com um pires, com um prato, com o que vocês tiverem aí, tá bom? Aqui, ó, eu vou esquadrar ela aqui na minha base de corte. Eu arredondei ela, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente marca 6 centímetros lá no quadradinho, e aí eu arredondei, usando uma reguinha própria para arredondar. Mas vocês podem estar usando um pires, alguma coisa. Ou quem tiver também a habilidade, é só vir aqui, ó, e arredondar ela assim, ó, juntinho assim com a mão, ó. E é legal, por que a gente corta ela? Por que a gente corta junto, dobradinho? Que é para as duas partes saírem iguais. Para quando você abrir o seu molde, ele não ficar com um lado diferente do outro, tá? Então, é bem tranquilo fazer. Outra coisa aqui, eu fiz a moldurinha aqui do nosso zíper. Eu tenho essas reguinhas que eu ganhei da minha amiga Aline Ribeiro, tá? Quem quiser essas reguinhas de moldura de zíper, entre em contato com a Aline Ribeiro dos Moldes Criativos. E tem esses 3 tamanhos, ó. Vem um joguinho com 3 tamanhos, é uma graça essas reguinhas e facilita muito a vida. Mas eu vou ensinar vocês também a fazer. Aqui, a reguinha já vem marcado o meio, tá? Vai estar aqui, ó, o centrozinho. Então, eu fiz o pique aqui nas pontas, dobrei ao meio. Fiz o pique no meu molde, ó. Faz o pique no molde, porque quando você for riscar esse molde, ele já fica a marcação automaticamente, tá? Fizemos os piques. E bem centralizado aqui com o pique, ó, eu vou colocar minha reguinha bem aqui no pique, o meio da régua, eu centralizo ela aqui. Eu desci ela aqui, ó, 6 centímetros, tá? Então, eu medi do meu topo da minha necessaire. Vim aqui com a minha fitinha métrica ou com a minha régua, medi 6 centímetros. 6 centímetros, o que daí eu fiz? Posicionei a minha reguinha. Ai, Cris, mas eu não tenho a régua, como eu vou fazer? É super fácil. Desceu aqui os 6 centímetros, achou, passa um risco, vocês vão passar um risco com o lápis, né, nos 6 centímetros, vocês vão fazer no seu molde, passar um risquinho com o lápis. Passou o risquinho com o lápis, toda moldura, gente, é padrão, tá? Esse vãozinho aqui, ele tem 1 centímetro, sempre, porque o zíper é bem a canaletinha do zíper, ó. Eu vou encaixar aqui o zíper pra vocês verem. O zíper, a gente usa sempre o número 5, 6, ele tem 3 centímetros, tá? Os nossos zíperes. Ele tem 3 centímetros aqui de largura. Então, a gente sempre vai deixar aqui com 1 centímetro, por quê? Olha lá, eu vou enquadrar aqui certinho, ele vai ficar aqui, ó, 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá,
e a minha crimaleira no meio, que também dá mais ou menos 1 centímetro. Então, essa é uma medidinha padrão. Então, o que a gente faz? Marcou 6 centímetros, mede aqui, né, 1 centímetro, vem com a sua reguinha, mede 1 centímetro e faz outro risco. Riscou, marcou lá 1 centímetro também, vai se baseando na base de corte. A base de corte é fundamental para quem quer fazer bolsas e acessórios. Enfim, ela facilita muito a vida. Então, eu marquei aqui, ó, 1 centímetro. Eu tinha marcado aqui, né, 6. Então, eu risco aqui, ó, e marco 1 centímetro. Vocês estão vendo aqui? Ficou aqui a marcação de 1 centímetro. E aí, eu decido o tamanho que eu quero essa moldura do meu zíper, tá? Aqui, eu fiz ela com 13 centímetros. Então, a minha moldura aqui, ó, ela tem 13 centímetros. Mas vocês podem fazer ela maior, tá? Do tamanho que vocês quiserem. Eu achei que esse tamanho era o suficiente. Uma dica, gente, um bolso tem que caber sempre a mão da gente. Então, ele não pode ser muito estreitinho, porque tem que caber a mão da pessoa para pegar alguma coisa ali dentro, ó. Então, minha mão é gordinha, ele ainda sobra aqui, tá? Então, eu não aconselho a fazer ele muito pequenininho. Mas, ó, sobra aqui ainda um pouquinho. Se quiser, vocês que coloquem aí o tamanho que vocês quiserem. Mas aqui a sugestão são 13 centímetros. E ele sobrou, só para vocês fazerem no moldezinho de vocês. Olha lá. Ele sobrou aqui, ó, 5 centímetros, tá? Então, ó, 5, mede 5 do outro lado. E aí, risca o seu moldezinho e ele vai ficar centralizado. Ou também, a hora que vocês fizerem a moldura, vocês vão achar o meio dela e divide aqui certinho, tá? É legal, se vocês não tiverem essas reguinhas, vocês fazerem uma moldurinha dessa num papelão, numa cartolina, porque daí quando vocês forem usar, só coloca lá o seu moldezinho e risca. Essa daqui é arredondada. E eu vou mostrar aqui pra vocês, eu cortei ela, ó, com 5 centímetros por 18, tá? Tem 5 por 18. Então, quem não quisesse fazer arredondada, ó, ia achar aqui ia dividir. Aqui não tem 5 centímetros e o meu meio não tem que ter 1. Então, a gente ia dividir. Se eu preciso de 1 centímetro central, né? E ela tem 5 centímetros, vai ficar 2 pra lá, 2 pra cá. E o meu corte no meio de 1 centímetro. Então, vocês viram como é fácil? E aí, aqui pras pontas também. Se eu deixar aqui com 5 centímetros, aqui também tem que ter 5, que tem que ficar igual. Fora isso, gente, não tem segredo. É muito bonitinho também a moldura assim, ó. Se eu tivesse centralizado, se eu centralizar ela aqui, vou mostrar pra vocês ela aqui, ó. E riscar somente a parte de dentro, ó. Essa marcação que eu acabei de ensinar vocês a fazer. Se eu não quisesse arredondar, por exemplo, ó. E quisesse deixar ela assim, quadradinha, retangularzinha, né? Quadradinha aqui nas pontas, também fica muito bonitinho. Aqui eu quis arredondar. E pra arredondar, segue a mesma regra. Vocês não vão dobrar no meio, pega alguma coisa redonda e faz a marcação e arredonda, tá? Aqui na régua, como eu tenho a régua, eu encaixo a minha régua aqui. Eu vou usar essa caneta de sintético, que depois apaga. Vocês podem também usar um giz. Mas essas canetinhas são super legais e são super baratinhas. Vocês encontram lá na Personal Art essa canetinha. E todo o material que eu tô usando, tudo da Personal Art. E aí, vocês riscam a moldura, tá? Riscou a moldura, a gente tem duas formas. Ou corta com estilete. Pode cortar aqui, ó. Vim aqui cortar com estilete, ó. O estilete dá um corte preciso. Tem os estiletes de precisão, ó. E aqui a gente tá fazendo a moldurinha da gente. Ai, Cris, eu não consigo, não tenho firmeza na mão. É treino. Vai que você consegue sim. E o corte fica muito bem certinho. Principalmente quando é moldura. A gente não pode beliscar de jeito nenhum com a tesoura pra não ficar rebarba, tá? Então, a gente vai cortando aqui. E depois a gente corta aqui dentro. Aqui dentro também é a mesma coisa, ó. Vocês vão colocar uma reguinha. Aqui o ideal é aquelas reguinhas de aço, de ferro, né, de metal,
A minha reguinha tá com meu filho, por incrível que pareça, ele adora meus materiais. Então, ó, aqui eu vou passar bem firme, ó. Nem que precise passar 2, 3 vezes, né? Pra poder cortar, ó. Vou passar aqui também. Cuidado pra não correr a mais, tá? Quem tiver um pouco de dificuldade, coloca uma fita crepe aqui na marcação do limite pra não cortar a mais. Ó, vai devagarzinho, ó. Tá vendo? Cortei. E agora aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Vem aqui com cuidadinho, amor e carinho, ó. Corta. E aqui do outro lado também. Não tem estilete, não tem habilidade, não tem problema. Corta com a tesourinha. A única coisa é que vocês não vão poder ir picotando, né? Tem que cortar. Olha lá, ó. Não cortou? É só passar de novo, ó. Vai passando de novo e ele vai destacando. E nem esse pedacinho aqui eu jogo fora, tá? Esse pedacinho aqui, olha lá, ó. Esse pedacinho aqui a gente guarda, serve pra fazer um detalhe, um lacinho, um pingente de zíper, dá pra fazer várias coisas, não jogue fora nada. Olha aqui como é que ficou, tá? Então, se eu quisesse deixar ela quadradinha assim, ó, que gracinha que fica também. Mas aqui eu optei por arredondar, ó. Tem que passar com a mão bem firme, ó. E a gente tem que segurar assim, ó. Apoiar ela aqui no dedo. Olha lá. Tá, ó. Apoia, ó, o dedo aqui em cima e vai embora. Vai destacando, ó. Ó. Aqui, na verdade, eu tô usando uma faquinha própria pra quem faz bolsa de couro e minha faquinha já tá precisando amolar. Mas tem um estilete também de precisão, que eu tenho ele aqui em algum lugar. Olha lá. E o bom do estilete é que se por um acaso não passar, ó, com força certa e ele não cortar, não tem problema. Você vai e passa de novo, tá bom? Agora, quem preferir ir com a tesoura também não tem problema. Só toma cuidado, tá? Pra não ficar aquele picote, ó. Destaquei ele aqui. Aqui ficou uma rebarbinha, deixa eu tirar essa rebarbinha. Tem que ficar bem certinho. É que se minha faquinha se ela tivesse afiada, ela não estaria fazendo rebarbinha, tá? E aqui, ó, a gente pode passar uma lixinha, tá bom? Uma lixinha de unha pra tirar essas rebarbinhas que ficam. Ó. Quem preferir cortar com a tesoura. E se o seu material, aqui eu tô usando o Prada Montana, tá? É o Montana, que é 1.4. É o sintético Montana, que ele tem 1.4, é um sintético bem mais encorpado. Tem o fundo de malha de microfibra. Então, ele é ótimo pra gente fazer essas moldurinhas, tá? Quem tiver usando um sintético 0,8, por exemplo, aí tem que estruturar. Tem que colocar aqui alguma coisa embaixo pra ficar certinho. Tem que colocar um TNT, um recouro, pra ela ficar bem firminha. Aí tem que passar cola, colocar lá, estruturar bonitinho e depois riscar. Então, tá pronto a minha moldurinha, tá? Então, vocês já aprenderam aqui a fazer o molde e a moldura. Quem não quiser fazer a moldura, pode também não colocar esse bolso na frente, fica a critério de vocês, tá? A gente vai precisar daí também a vista do zíper. Eu vou precisar de uma tira de 6, tá? Ela tem 6 centímetros por 39. É uma vista do zíper, o zíper vai aqui. E aqui a gente não vai dividir, porque o zíper vai direto numa das partes da bolsa. A gente não vai fazer aquele zíper central, tá bom? Eu coloquei também aqui, na vista do zíper, uma tirinha de Montana para um detalhe fofo aí pra diferenciar aí, deixar uma peça mais detalhadinha, tá? Então, eu coloquei essa tira, que é um enfeite, tá bom? Também é opcional, mas ela tem 2 pela largura do zíper, 39, 2 centímetros, tá?
E a mesma coisa, eu vou centralizar ela no meu fole, quando eu for lá costurar o meu fole, eu vou centralizar ela e costurar ela aqui assim, que é esse detalhe. E a gente vai precisar também, 2 centímetros também, por 22 centímetros a alça, que essa alça vai ficar centralizada aqui. Aí na hora de montar, eu vou explicar pra vocês como a gente vai montar. Vamos precisar do fole. O fole tem 8 de largura por 36, tá? De comprimento. Então, o fole da minha bolsinha. A gente vai usar também, o material aqui que eu tô usando é o sintético. Então, a gente vai precisar 2 vezes de sintético pro corpo. 2 vezes, ó. Uma vez no fole e uma vez na vista do zíper. E a mesma coisa no forro, ó. Uma vez no fole, uma vez na vista do zíper. E 2 vezes no corpo. No meu corpo, vocês notem aqui que eu não tô usando, eu não cortei no molde o meu corpo. Por quê? Primeiro que a gente tem que otimizar tempo. Segundo, quando a gente corta, ó, um pouquinho maior para encaixar o nosso molde, a peça fica muito mais bem feita e muito mais bem assentada. Lógico, não precisa deixar aqui um montão de material e desperdiçar material, ó. É coisa aqui de 1 centímetro. 1 centímetro. É lógico que aqui onde tá arredondado, ele vai sobrar um pouco mais. Então, eu corto sempre daí o quadrado, né, o retângulo, o que for, sendo um pouquinho maior, tá? Que na hora de eu montar isso daqui, ele fica muito mais bem colocadinho e facilita também, a gente não tem que ficar arriscando no molde e cortando essa parte interna, tá? Aqui eu vou reservar também no meu forrinho. Pra parte de trás, notem que ela não tem o bolsinho. E na parte de dentro, na parte da frente, desculpa, nós vamos encaixar aqui o nosso molde. Encaixa ele bonitinho e vamos riscar aqui a nossa moldura do zíper, tá? Então, risca aqui a moldura do zíper. Risquei a minha moldura do zíper, eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez no molde. Eu tenho que vazar aqui esse material. Então, eu venho aqui com a minha reguinha, tá? Ó, vou riscar aqui. Cuidado para não passar. Eu recomendo vocês colocarem uma fita crepe aqui nas laterais, para ficar como marcação, principalmente quem não tem experiência, quem tá aprendendo agora, quem é iniciante, porque às vezes a mão da gente acaba indo direto, e aí vocês vão estragar o material. Mas tem que treinar, gente, é treinar, é ir devagar, ó. Aqui eu risquei de vermelho só pra vocês verem, tá? Mas não risquem aí de caneta Bic, ó. Aqui eu venho. E vocês me desculpem esse barulho aí de ferramenta, né? Parece que alguém tá cortando azulejo, que é o vizinho aí que tá fazendo alguma reforma. Mas não tem como. Tomara que não esteja tão chato esse barulho aí. Então, como que coloca a moldurinha. A gente vai precisar da cola de contato, mas isso já vai fazer parte da montagem. Eu dividi essa aula aqui em 2 partes, tá bom? Então, essa primeira aula foi modelagem e materiais, tá? Com medidas, com tudo. E agora, no próximo vídeo, vocês vão ter a montagem da necessaire. E aí, a gente vai montando, vai ter o passo a passo explicadinho pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. E se vocês não assistiram ainda o vídeo da Necessaire Frida, é só clicar aqui, vai ter o link pra vocês. Assiste o vídeo da Necessaire Frida pra ver o passo a passo. Beijos e até a próxima, gente!